Fala galera, beleza? Tô aqui hoje para trazer um resumo do livro Ultra Aprendizado, que sem dúvidas é um dos melhores livros que eu li até hoje. Ele principalmente revolucionou a forma como eu estudo, principalmente a área da programação. Bom, como é que eu conheci esse livro, né? Como que eu fiquei sabendo dele? Eu basicamente sigo diversos influencers de leitura e aí durante, né, essa jornada eu estava estudando programação e estava tendo dificuldades em alguns tópicos, né? Eu estudava, daqui a pouco eu esquecia. Quando eu lembrava daquele tópico, ele não se conectava muito bem com outros tópicos e aí eu sentia muita dificuldade. Até que em um momento eu estava assistindo um corte do Davinho, que é muito conhecido na área da programação, né? E aí ele recomendou o livro Ultra Aprendizado. Aí eu pensei, bom, tava pensando em qual o próximo livro que eu ia ler, acabei comprando o livro e sem dúvida um dos melhores livros que eu já li, porque ele é uma leitura simples, que ele é super leve de você ler, você não fica muito pressionado lendo ele. É uma leitura tranquila de se fazer e a cada história que você vai passando, ele vai te reafirmando que aquele princípio e como que você deveria utilizar aquele princípio, né? Então, como ele traz essa principal temática da questão dos princípios, que é basicamente tudo que rege o livro, né? Ele é estruturado dessa forma por conta do seguinte: atualmente, o ensino tradicional ele tem diversas lacunas, você vai para a escola, aprende o conteúdo, acaba esquecendo e fica sempre naquela questão de, eu vou aprender, faça a prova, vida que segue, aprende, faz a prova, vida que segue, e assim sucessivamente. Acontece que muitas vezes você não consegue reter aquele conteúdo realmente, e dependendo até na escola, você não tem tantos conteúdos assim que vão servir de base para outros posteriormente. E na área da programação, isso é totalmente diferente. Os princípios básicos da programação, eles são essenciais para toda e qualquer área que você for estudar na questão de programação. Então, isso é algo que você tem que se ater muito, porque se você sempre ficar nesse ciclo de estudar e esquecer, você realmente não consegue firmar aquele conteúdo, né? E é exatamente através de princípios que o livro rege para que você sempre tenha uma linearidade, né? Basicamente o livro, né, ele traz principalmente estratégias de aprendizagem de habilidades e conhecimento, e o ultra aprendizado ele é autodirigido e intensivo. Ele tem foco na eficácia e otimização. E ele traz também como um dos princípios disciplina para ultrapassar a zona de conforto e principalmente ele foge do aprendizado passivo, que é o que eu mencionei anteriormente que acaba acontecendo bastante, né? Quais são os princípios do livro? Os princípios do livro é meta-aprendizagem, foco, prática direta, repetição, recuperação, feedback, intuição e experimentação. Como que funciona a meta-aprendizagem? Primeiramente, ele traz inicialmente o quesito de qual é o projeto que você quer fazer, como que você vai fazer, de qual forma você vai querer sistematizar tudo. E ele traz exatamente esse ponto, né? Antes de você começar a estudar, você tem que entender como que funciona aquele ecossistema. Você tem que fazer muitas perguntas para que você tenha principalmente uma motivação clara. Quais são os principais conceitos? Quais os principais artigos que seria interessante você estudar? Ou seja, todas as formas de recursos que você vai utilizar naquela aprendizagem. Porque ele traz principalmente você criar esse mapa para que você tenha sempre uma direção a se seguir, para que no meio do caminho você não acabe desanimando ou não sabendo qual que vai ser o próximo passo. Então ele traz principalmente, inicialmente, essa questão de meta-aprendizagem, né? Depois vem o foco, concentração profunda, né?
Nessa questão ele do foco, ele principalmente ele bate muito na tecla que o foco é uma habilidade que você pode aprender. Então ele traz diversas técnicas para que você sempre fique atento ao seu foco, principalmente na questão de remover distrações, é, fazer tarefas ativas em vez de passivas, porque elas vão te ajudar a você se manter entretido com aquilo em vez de ficar com foco no seu ambiente, principalmente. Ele traz questão de técnicas de temporização, né, como o Pomodoro, para que você não se desgaste muito tempo e consiga ter uma longa jornada de estudos e principalmente que ela seja muito intensiva, né? Que você realmente tenha foco. E nesse princípio, inclusive, ele toca muito nessa questão de intensidade, de você realmente dar prioridade para sua atenção do que pelo tempo que você está naquela atividade, né? Depois vem a prática direta, né? Aprender fazendo, basicamente, né? O que que a prática direta ela fala muito? Ela simplesmente fala assim, olha, você tem esse conteúdo, como é que você vai utilizar ele na vida real? Trazendo para a área da programação, tudo que você está utilizando, tudo que você está aprendendo tem que ser utilizável. Por isso que falam muito da questão do seu próprio portfólio, para que você realmente aplique aquele conhecimento que você teve anteriormente, né? Então ele fala principalmente dessa questão de teoria e prática, para que você busque sempre reduzir essa distância. Então ele inclusive, ele fala de alguns assuntos ou quesitos que você deveria ter uma certa métrica. Dependendo da atividade que você está fazendo, você vai dar mais foco para a prática do que para a teoria. Então ele fala bastante nesse quesito de balancear, no quesito de projetos reais, de você utilizar aquilo no teu dia a dia, porque primeiro, ele vai ajudar no teu foco, vai fazer com que você realmente sinta que está seguindo aquele plano, porque você está vendo mudanças, né, na sua realidade, coisa que você realmente está utilizando. Então essa questão da prática, no meu ponto de vista, é o pilar essencial de todo o livro. Ele traz muitas técnicas super interessantes nesse quesito. O próximo tópico é repetição, ataque o ponto fraco. Normalmente a gente costuma principalmente dar ênfase no que a gente é bom, né? E o livro ele traz isso totalmente contrário, para que você repita muitas e muitas vezes aquele conteúdo que você realmente tem um pouco de dificuldade a mais, para que você melhore, né, naquele ponto, para que futuramente ele não seja uma lacuna. Então ele sempre, ao longo do livro, ele fala meio que para você identificar gargalos no teu conhecimento, porque pode ser que lá na frente ele acabe te travando, né? E ele sempre fala, não deixe aquela pequena dificuldade que você está tendo, você deixar para lá, porque futuramente ele pode ser um grande motivador da sua desistência daquele projeto. Então ele sempre fala nesse quesito, dê muita ênfase no teu ponto fraco. Através disso, o foco dele, principalmente para bater no seu ponto fraco, é repetição. E, inclusive, ele traz uma técnica muito importante que você deveria sempre colocar na metodologia, que é, primeiramente, ataque o que é mais difícil. Porque como aquilo é muito difícil, se você deixar para depois, você pode ser que você acabe se esquivando daquilo, tenha muito receio de errar realmente, e aí talvez essa questão desse medo te trave naquele quesito. Então ele fala para você primeiramente começar pelo mais difícil e ir repetindo, e reforçando e depois ir ajustando como que você pode melhorar naquele quesito, né? O próximo ponto é recuperação, testar para aprender. Nessa Nesse princípio de recuperação, ele traz diversas técnicas para que você memorize aqueles conceitos e relembre ele das melhores formas possíveis, tendo diversos tópicos como você lê o livro, escreve, para você ver o quanto que você consegue recuperar daquele conteúdo que você
acabou de estudar e até para analisar como que tá os déficits, né? Então ele realmente essa parte de recuperação, eu diria que ele é o ponto central, porque ele fala de pontos que geralmente a gente acaba cometendo muito erro. Principalmente ele fala muito de questão de leitura passiva. Então, eu só passei o olho, não realmente me forcei, né? E assim como eu falei anteriormente, o foco dele é fugir da passividade, né? Você tem que ter um estudo ativo. Então, esse é o principal ponto da recuperação. Na recuperação, ele cobra muito atividade e menos passividade. Feedback é simplesmente o que vai te dar direcionamento para que você dê os próximos passos, né? Porque você vai identificar quais são os seus erros. Opa, meu erro é aqui, tem que voltar nele. Aí você passou para a próxima fase, digamos assim. Depois você volta. Qual que está sendo meu erro atual? É esse. Então ele vai sempre num loop infinito de feedbacks, sendo a prática, repetição, recuperação e o feedback, que é ele que vai te dar direcionamento no que você realmente está tendo problema e o que você deveria repetir mais vezes, como você deveria praticar aquele assunto que você estudou. Talvez a tua prática não está correta, você tem que fazer modificações. E essa questão do feedback, ele é realmente o que traz como ponto essencial nessa cadeia de processos, né? A intuição simplesmente é a parte de você cavar tão fundo que você chegou na base, digamos assim. Ele fala para que você vá até o ponto que você sente que realmente compreendeu o conteúdo. Ele fala, se eu não me engano, do Feynman também, que era um educador que sempre foi muito conhecido pela sua didática, né, e forma de apresentar conteúdos complexos de maneira simples. Então ele traz bastante esse quesito. E experimentação é ir além do roteiro. Esse daqui é uma parte mais de refinamento que ele acaba batendo ao longo do texto, né? Ao longo do livro, por conta de ir realmente além do roteiro inicial que você criou. Ao longo da jornada, nessa questão de feedbacks, você vai identificando áreas que no começo você nem fazia ideia que existiam e nem como funcionavam. E pode ser que ao longo desse caminho surjam coisas interessantes que você gostaria de aprender, para que você não fique só naquele roteiro, você só fique satisfeito com aquilo e você dê sempre um passo a mais, né? Então esses são os principais princípios do livro, que inclusive ele está aqui. Para você ter noção, eu acabei terminando ele em cerca de um mês, acho que foi até menos. Não, foi menos, foi em 2 semanas, porque o livro realmente é muito interessante e ele traz muitos princípios aplicáveis. Então eu ia lendo ele, assim como ele fala de questão ativa, eu já ia lendo e ia procurando aplicar o máximo possível. Não sei se vai dar para captar pela câmera, mas eu acabei escrevendo bastante coisa ao longo desse livro por exatamente isso, essa questão prática que ele traz ao longo do livro realmente é essencial, principalmente as histórias. Ele traz a história do criador do Stardew Valley, que é um jogo super famoso que o cara realmente, o programador, ele criou sozinho, como que ele criou e como que ele é um exemplo, né, de ultra aprendizagem. Inclusive, o livro ele tem a premissa básica, que é a história do autor mesmo, que ele em um ano ele cobriu a grade curricular do MIT do, do curso de ciência da computação. Ele cobriu completamente a grade no caso, e através disso ele escreveu diversas técnicas e acabou ao longo do tempo ele acabou conhecendo e criando essa paixão por ultra aprendizagem, trazendo ficando amigo de outras pessoas que faziam outras técnicas e acabou condensando tudo nesse livro. E para mim, como eu tenho aplicado, né, os princípios do livro? Os principais que eu tenho aplicado, inclusive ele fala para ir aos poucos aplicando, porque são muitos princípios, né?
Então ele fala para você ir aplicando aos poucos e ir testando como você pode aplicar no teu dia a dia e no que você tem desejo de aprender, né? No meu ponto de vista, esses são os principais. A meta-aprendizagem, né? Você fazer esse mapa para que você não fique realmente perdido. A prática direta, né? Principalmente na área da programação, ela é essencial. Repetição e feedback. Esse é basicamente o core do livro, né? Essa questão de prática, você praticou, você repete. Analisou o que você fez. Eu tô com dificuldade em tal ponto, vou voltar para a prática. Você pratica, feedback e fica nesse looping infinito até você alcançar os pontos que você deseja, né? Bom, e é isso, pessoal. Esse é mais um resumo mesmo do livro. Qualquer coisa, pode mandar mensagem no meu LinkedIn, que está aqui, ou no meu GitHub também, se quiser dar uma olhada lá. Inclusive, tem diversos projetos que só foram possíveis por conta desse livro, porque ele trouxe uma grande motivação, principalmente por conta da história do programador que desenvolveu o jogo do zero. Eu ainda estou, né, concluindo um jogo que realmente a questão da prática direta se faz presente em todos os softwares que eu tenho escrito, né? E essa questão da prática direta, ela foi o divisor de águas que me fez ajudar a entender que tem muita coisa que eu não sei e como que eu posso ir atrás dela, né? E é isso, pessoal. Qualquer coisa pode mandar mensagem lá no LinkedIn. Tamo junto. E é isso. Até mais.